Sejam bem-vindos ao programa Papo Saudável, dando aí a continuação no mês de setembro, falando também sobre o Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio. Nesse programa nós vamos falar de assuntos um pouco diferentes, mas para motivar você que está em casa, nós vamos falar sobre sonho, sobre acreditar em si mesmo, sobre empreender. E nós trouxemos uma empreendedora, gente, que eu acho que ela já nasceu empreendedora, porque desde os 16 anos ela já empreende, ela trabalha. Estamos aqui com a Mayara Umbelino, proprietária da loja Mu Store, tá certo? Seja muito bem-vinda, viu, Mayara, ao nosso Papo Saudável. Obrigada, que prazer. Essa criança que tá aqui, gente, com a gente. Muito linda. Aqui. Obrigada pelo convite, Rogéria. É um prazer te ter aqui com a gente, viu? Seja bem-vinda, Mayara. Obrigada. Nós acabamos de nos apresentar. Fico muito feliz de saber, eu conheço, eu tive o privilégio de conhecer sua mãe e dá para imaginar, dá para entender tamanha simpatia e carisma e nós queremos compartilhá-la com vocês. Bom, a Mayara vai contar pra gente um pouquinho da história dela, mas nós já vamos começar com a marca dela, a Mu Store. Gente, dá uma olhada nos nossos pezinhos, olha aqui. Foca a produção dos pezinhos, olha lá, só pra dar um spoiler pra vocês, do que a Mayara tem trabalhado e do que ela trabalha na Mu Store. Olha aqui, vou até fazer pezinho de Barbie aqui, ó. Olha lá, faz aí, Mayara. Ó o pezinho, ó o pezinho. Conta um pouquinho da sua loja, da sua marca pra gente e como é que você chegou na Mu Store. Então, o conceito da minha marca é estilo e conforto, porque nada melhor do que a gente tá elegante, tá bonita, tá se sentindo bem, com uma autoestima boa, confortável, não é mesmo? Então, assim, olha aqui, eu tô de vestido laranja e um tênis azul no pé. Então, hoje em dia, dá pra gente trazer essa mistura de looks, essa versatilidade, né? E com tênis no pé, estando bonita, estando confortável. Aquele tênis que você sai de manhã, vai trabalhar, quer que no supermercado você vai. Eu tenho 2 filhos, né? Então, assim, o conforto pra mim é em primeiro lugar. E o estilo também, né? Por que não estar confortável, né? Leva o menino na escola, É. tem que agachar, tem que fazer alguma coisa. Então, um tênis no pé, ele cai bem em todos os momentos. E a Mu Store, ela empreende com tênis, com coturno, com tênis e que coturnos. mais? Tênis e coturnos femininos. Apenas, por enquanto, agora, só feminino. E me diz uma coisa, qual que é a sua formação e a sua ligação com a Manga Rosa? Fala pra gente. Então, eu sou formada em moda desde 2011. Desde antes de eu ser formada, minha mãe já tem a confecção Manga Rosa, que já deve ter uns 22, 23 anos a Manga Rosa. Então, desde quando eu fazia ensino médio, vamos dizer assim, eu já pensava, né, vou fazer moda, porque já trabalhava na confecção, já estava no meio ali, né? A fábrica era embaixo, a gente já morava em cima. Então, eu sempre tive essa vivência de costura, de linha. E sempre me adaptei muito bem com esse mundo da moda, sabe? Então, formei em moda em 2011 e desde então eu trabalho na Manga Rosa. E fiquei lá até março desse ano. Aí, em março desse ano, eu resolvi seguir a carreira solo. E a Mu Store começou esse ano, então? A Mu Store começou em outubro do ano passado. Então, eu conciliava ainda a Mu Store com a Manga Rosa. Na verdade, eu queria mesmo, era conseguir conciliar. Mas eu vi que a Mu Store estava crescendo e eu precisava me dedicar. E chegou a hora E ainda é mãe. E ainda sou mãe de 2 pititics. E eles são pequenos mesmo, né? Qual a idade dos seus meninos? É um casal? É um casalzinho. Ele tem 3 e ela tem 5. Você cresceu ouvindo que a Manga Rosa seria sua, né? Então, o que aconteceu nesse processo? Como foi o seu desligamento da Manga Rosa? O que aconteceu para você seguir essa carreira solo? Então, Rogéria, a vida inteira
eu cresci lá dentro, né? Ouvindo que a manga rosa ia ser minha, lá é seu, isso aqui é seu, até porque eu tenho um irmão que ele é médico e eu sou a única filha. Então eu fui a única filha que segui no caminho, né? A única filha que fiz moda, a única filha que trabalhava ali dentro e era um negócio que realmente eu gostava e fazia tudo com muito amor, sabe? Mas o tempo foi passando e parece que eu continuava sendo a filha da Silvia da Manga Rosa, sabe? Ah, essa aqui é a filha da Silvia da Manga Rosa. Essa aqui é a Silvia. Não é que eu achava ruim ser a filha da Silvia da Manga Rosa, mas eu acho que chegou num ponto que eu queria ser a Maiara Umbelino. Qual era a sua identidade, né? Às vezes entendeu? você podia estar se eu queria ser a Maiara Umbelino. Eu já usava, assim, eu sempre já me adaptei muito bem ao tênis. Então eu sempre consegui montar looks fashions, looks diferentes, looks ousados. Montava provador. Fazia provador já na Manga Rosa com um tênis. Eu sempre usei tênis. E chegou um ponto que eu falei, gente, eu acho que eu não quero mais ser a da Manga Rosa. Eu quero ser a Maiara mesmo, sabe? E aí eu resolvi conversar, tudo muito tranquilo, tudo muito assim... No começo é um pouco mais complicado, né? Porque também foram muitos anos lá dentro, né? Mas hoje eu vejo, tem pouco tempo, né? Eu não tenho nem um ano ainda de Maiara Umbelino Store, de Mu Store. Mas hoje eu vejo que realmente foi o que eu tinha que fazer, sabe? Acho que dar um passinho pra trás, pra depois a gente dar 2, 3 pra frente, sabe? E sonhar com uma coisa, acreditar nesse sonho, né? Mesmo tendo toda essa bagagem a receber, foi realmente um passo muito grande, né? Porque a maior parte das pessoas muitas vezes vai falar assim, não, eu vou continuar na minha zona de conforto, eu já tenho a Manga Rosa, né? Pra eu continuar o trabalho da minha mãe, mas não, você quis a sua identidade própria, aquilo que você gosta de trabalhar. Então é muito bacana a gente trazer histórias assim para as pessoas, sabe? Porque isso motiva as pessoas a darem o primeiro passo. Então, assim, você é um case de sucesso. Ficar na zona de conforto é realmente muito fácil, né? A gente tinha lá o meu salário, todo mês caía lá o meu salário, era tudo bonitinho, precisava de alguma coisa, estava lá minha mãe, né? É claro que trabalhar com família também não é muito fácil, né? Tem os seus desafios diários. No meio desses 12 anos que eu fiquei lá também, teve altos e baixos, né? Não foi só lindo, coisas lindas, maravilhosas. Mas eu falei, gente, eu acho que eu tô precisando realmente fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa por mim. E eu amo esse contato direto com o cliente, de receber feedback, de conversar, de vender. Eu amo vender. Então, não ficar só no croquis, né? Não ficar só ali, porque na Manga Rosa, o que acontece, Rogéria? Era uma fábrica que tinha 100 funcionários e eu ficava dentro de uma sala, não vou falar trancada, porque não é... Mas era uma sala de 4 paredes, onde eu resolvia problemas. Eu criava, eu desenhava, mas eu era responsável por resolver todas as questões até a roupa ficar pronta, entendeu? Mas eu sempre gostei de ter esse contato direto, de vender mesmo, sabe? De conversar, de perguntar seu nome, de saber como é que você tá, de saber se você tá gostando do produto, porque o meu negócio não é simplesmente pegar o tênis, embalar, te entregar e falar beijo, tchau. Não é o meu propósito. Eu quero que você compre um tênis da Maiara Umbelino e eu quero que você use o tênis, eu quero te ajudar a fazer combinações, eu quero que você abra a mente para falar assim, nossa, eu vou usar um vestido laranja com um tênis azul, porque a Maiara me ensinou que tá fica tudo legal certo. E tá tudo certo. Então eu gosto de receber esse feedback quando as clientes entram em contato comigo e falam assim, Maiara, deu certo, consegui usar tênis com vestido, consegui, porque antes eu usava tênis só com short, eu usava só tênis para ir para academia. Então, eu recebendo esse feedback, essa conversa direta com as clientes, porque no meu Instagram tem o meu WhatsApp, que as pessoas falam direto comigo. No Instagram é direto comigo, a gente não tem funcionários ainda. Então é tudo direct mesmo, né, o negócio? É direct mesmo. Então, eu percebo, e hoje eu deito assim a cabeça no travesseiro, e eu falo assim, gente, realmente...
tô fazendo o que eu gosto. Quem às vezes me chama 8 horas da noite num domingo, eu falo, gente, será que eu vou responder? Aí eu falo, você quer saber? Vou responder. E eu não respondo achando ruim, eu respondo entusiasmada, empolgada, porque eu quero realmente ajudar, sabe? Então, eu vejo que eu realmente precisava sair de lá e fazer alguma coisa diferente. Ter essa identidade. O que eu tô achando interessante aqui, Mayara, é que passou pela minha cabeça que um vestido longo pudesse combinar com tênis de uma maneira tão jovial e bacana de se ver. Vamos mostrar para as pessoas? Levanta um pouquinho para o pessoal de casa ver, porque aqui é tudo assim, não é ao vivo, mas a gente, improvisa aqui na hora. Olha que bacana, aí é um vestido fluido, né, de viscose, que tem os recortes. Poderia estar de salto? Gente, poderia, né? Mas por que não? Funciona. Mas por que não colocar um tênis e dar uma cara nova pro look, né? Então, a minha ideia é essa, trazer essa versatilidade da peça. Mostrar para as pessoas que estão no guarda-roupa, uma peça está no guarda-roupa ali, às vezes parada, que ela pode usar de forma diferente. Pode usar e ousar, né, gente? Porque olha só, e o tênis é azul, entendeu? Que gosto muito, inclusive. Tenho lá em casa com o laranja, não é mesmo? Mas vocês estão vendo essa menina linda, né? Contando do sucesso dela, da família, do marido, dos filhos. Mas eu queria muito que você... Porque às vezes as pessoas vão falar assim, não, mas ela teve um começo muito mais fácil. Ela é filha da dona da Manga Rosa. Pra ela é fácil, né? Criar a Mo Store e começar esse sonho. Batalha difícil é pra mim que tô aqui em casa e que não tenho nada pra começar. Eu quero que ela conte pra vocês, gente, a história de como ela comprou o primeiro carro dela, né? E da primeira vez que ela quebrou na vida, né? De como foi essa situação, pra vocês verem que, assim, o começo é sempre difícil pra todo mundo. O importante é a gente sonhar. O negócio é o seguinte, eu venho realmente de uma família boa, mas a minha mãe, ela nunca foi uma mãe de passar a mão na nossa cabeça. Então ela falava assim, você quer ou você vai correr atrás, você vai trabalhar, então não tem dessa. Até porque a Manga Rosa, ela cresceu mesmo de uns anos pra cá antes. Não sei se vocês sabem, mas assim, a Manga Rosa, às vezes ela tinha só nome, mas ela era pequenininha. Então não tinha realmente muita condição. Deixa eu lembrar aqui os anos certinho. Eu tinha 18 anos, meu irmão é um ano mais velho que eu. Ele passou em medicina na Federal e meu pai deu um carrinho pra ele. E eu falava assim, gente, eu preciso ter um carro, eu quero ter um carro. E aí eu falava assim, como que eu vou ter um carro, né? Como que eu vou fazer? E eu sempre gostei muito de vender. E eu falava assim, já sei, né? Eu fazia faculdade, eu falei, vou começar a vender calcinha. E aí eu vendia calcinha da Bambola, que é uma marca hoje até famosa. Como que ela chama? Ela vai até saber, a dona da Bambola. Esqueci o nome dela aqui agora. A Natasha. Ela me ajudava muito. Eu ia lá, ela falava assim, o que é que você quer? Ela fazia a calcinha pintadinha do jeito que eu queria, com a cor da renda que eu queria. E eu enchia... E era comprado, não era consignado, não, era compra. E aí eu fui vendendo, e eu tinha um saquinho assim, onde tudo que eu vendia eu guardava, Sim, eu morava na casa da minha mãe, eu não tinha que pagar água, luz, essas coisas de casa, né? E ela me dava essa possibilidade de guardar o que eu vendia, né? Então, assim, eu fazia brinco de coco, eu fazia pulseira de couro com os metais da Altero, que eu ia na Altero e comprava. Nisso eu bordava almofada pro filho, pra sogra. O povo, quero fazer uma almofada, eu vendo, eu bordava almofada, porque eu tinha muito dom artesanal. Eu gostava de fazer coisas manuais. Então, além de fazer todas essas coisas, eu ainda vendia calcinha, eu vendia calcinha. Fiz um contato muito bom com o meu professor na época, o Rogério. Rogério. Ele era um fotógrafo. E ele fotografava, era um fotógrafo, dava aula e eu falava assim, olha, quando você tiver uns bicos, quando você tiver uns trabalhos, você me chama, que eu quero trabalhar. E aí eu ia com ele, fazia produção. Foi quando eu comecei a iniciar o trabalho de produtora. Ele que me ensinou. E depois foi um ramo que eu ainda segui por uns 2, 3 anos.
que é um negócio também muito legal, que uma empresa vai fazer um trabalho, eu levava os acessórios, o sapato, o tênis e tudo, e a pessoa, eu montava o look para modelo. Nisso, além de eu fazer tudo, eu ainda continuava com a minha calcinha. Em um ano e meio mais ou menos, eu tinha 19 anos, então foi um ano, posso dizer, eu consegui juntar 15 mil reais, foi quando eu dei a entrada no meu carro. Mas vendeu calcinha, mulher. Mas eu vendi, vou te contar que eu vendi calcinha. E eu vendia calcinha, Ai, e que assim, bacana. fácil, gente, fácil não, Rogéria. Não é fácil. Não, fácil Nunca é. não foi fácil. Só que para uma vendedora nata, isso é prazer. Né? Eu sempre gostei muito de vender, entendeu? Então, quando aparecia algum cliente, falava assim, eu queria uma calcinha vermelha com um lacinho de bolinha. Eu ligava e falava assim, você faz uma calcinha assim, assim? Eu não perdia venda, eu não gosto de perder venda. E ela falava assim, Mayara, eu vou fazer pra você. E aí, nisso, eu ia conseguindo mais e mais clientes, sabe? Eu gosto de conseguir agradar. Eu acho que, eu não sei te E falar. nunca passou na sua cabeça trabalhar no ramo da lingerie, não? Não, nunca passou? Nunca passou. Com toda essa eficiência, engraçado, mas era né? você como vendedora. Eu sempre gostei de vender, entendeu? Mas nunca me passou pela cabeça vender calcinha. E aí consegui comprar meu carro. Na verdade, meu carro, ele custou R$25.500. E eu financiei R$10.500. Minha mãe, ela que está ouvindo esse programa aqui, que ela vai ver. Ela não me ajudou com R$500. Ela não deu. Eu financiei R$10.500. Com 19 anos? Com 19 anos. Olha a dívida. Com 19 anos. Com 21 anos, eu vou tentar resumir aqui pra vocês. Com 21 anos, eu consegui quitar meu carro muito rápido. Com 21 anos, eu tinha um probleminha assim, né? Que eu era louca pra sair de casa e queria casar, já namorava. E eu falava assim, gente, eu preciso sair, mas eu não posso sair de casa sem ter um lugar pra morar. E aí, com 21 anos, eu consegui comprar meu apartamento. Assim, né? Um pouquinho meio suado, que também não foi fácil. Pegando um dinheiro daqui, um dinheiro dali. Eu trabalhava dia, trabalhava de noite, trabalhava. Vendia croquis nas lojas, eu desenhava. Nessa época você não estava na Manga Rosa? Nessa época eu não trabalhava na Manga Rosa, não. Aí eu trabalhava na Fegestante meio período. Eu era estilista da Fegestante meio período. Aí eu fazia os bicos ainda de produtora de moda com o Rogério. Vendia as minhas coisas. Nessa época eu conheci uma moça que ela ia para os Estados Unidos também e ela comprava roupinha da Carter's de neném. Menina, eu vendia roupa de neném adoidada. E porque você tava na Fegestante, né? Já tinha o link das mães, já tinha né? o link das mães, entendeu? Eu não era mãe ainda, porque eu era muito nova, mas comecei também a vender essas coisas de neném. E aí eu ia, né? Eu falava, gente, eu vou comprar esse apartamento. E eu fiquei 3 anos pagando até que ele ficou pronto. E eu consegui mudar pra ele, né? Você vê que assim, né? A versatilidade, né? É uma característica dos nossos convidados aqui, né? Determinação. Sim. Né? Muita Não, eu determinação. sempre fui muito determinada, assim. Vou conseguir isso. Por mais que seja difícil. Porque às vezes fala assim, gente, foi fácil. Não, é claro que não, né? Quando eu fui casar também foi um outro problema. Várias coisas, né? Várias coisas que eu já passei na vida. Mas eu sempre pensava assim, Deus não vai me abandonar agora. Ele tá aqui comigo e vamos embora, vamos segurar aqui que a gente vai junto. Vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. E aí foi assim que eu me apeguei também, quando eu resolvi sair da Manga Rosa. Porque também não foi uma decisão fácil. Não foi uma decisão fácil. Já tinha 12 anos que você estava na Manga Rosa? 12 anos. Então, assim, fácil, gente, eu pensava 1000 coisas, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar minhas contas? Eu tinha um salário muito bom. Muitas coisas, né? Eu falava assim, gente, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter os clientes para comprar os meus tênis? Clientes não sumam de mim. Só existe uma maneira de saber, né? Tentando. Tem que tentar, né? Não tem jeito. E eu falo assim que graças a Deus, eu acho que tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Até pra Mayara de hoje ser forte, ser mais madura,
Hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente da cabeça que eu tinha com 19 anos, né? Eu abri uma loja nesse meio do caminho que você me perguntou, né? Uhum. Eu falo muito, né? Você tá aqui O pra programa isso. é seu, viu? Você tá aqui pra isso. Você é o foco aqui, é pra O falar programa é mesmo. pra você se apresentar. Eu resolvi em 2013. Foi em 2013. Já tinha trabalhado na Fegestante, já vendi os croquis, eu já tinha muita vivência com as costureiras, já tinha trabalhado na Manga Rosa, já tinha saído, né? Eu falei, gente, eu vou começar a vender roupa. Só porque era assim, eu saí de casa com 23 anos e saí de casa com R$2.500. Era o que eu tinha, R$2.500. Uhum. Eu tinha 23 anos. Com R$2.500. Eu falei, eu preciso viver com esse dinheiro aqui. O que eu vou fazer? Fui em Campinas, comprei tecido, liguei pro Eduardo, que era um cortador, liguei pro fulano, liguei não sei o quê. Fiz R$2.500 em roupa. Liguei pra minha avó, que ela tinha um apartamento muito bonito. Falei, vó, faz uns bolos, uns trem pra gente comer, que eu vou marcar um showroom. Era sábado e domingo, eram 2 dias. E eu chamei todas as minhas amigas, comprei uma arara e expus as roupas, né? Era tudo que eu tinha. Eu falei, gente, tem que dar certo. E eram 2 dias. Então eu tive um gasto muito pequeno com as comidas. Uhum. E a única coisa que eu investi foi a arara. E em 2 dias, os 2.500 virou 5.000. Eu vendi todo, eu 100% vendi em 2 tudo, dias. eu vendi tudo. Muito satisfeita, falei, vou fazer mais, né? Peguei os 5.000 e falei, vou fazer mais. E aí, nisso eu fui em Campinas, comprei tecido, mesmo processo. Nisso, minha tia tinha aberto um brechó, e fiz a inauguração no brechó dela. Era no fundo do brechó dela. E aí, novamente um sucesso. Os 5 viraram 10. E eu falei, pronto, agora é a hora. Peguei a mão, né? Peguei a mão do negócio, né? Vou fazer mais. Só que aí veio o erro. Porque eu tinha R$10.000 e eu resolvi abrir uma loja física. Por quê? Quando eu tinha um showroom, eu não tinha um gasto, né? Uhum. As pessoas me emprestavam um lugar, eu ia, não tinha um custo, eu vendia e o dinheiro estava na minha mão de volta, né? Quando eu resolvi abrir a loja, eu achei um ponto muito bonito. Era na Rua 9, no setor oeste, na Galeria Portugal, em frente à Praça do Sol. Do lado da Núria Semijoias. Inclusive, a gente hoje é amiga. E eu ia lá e ela falava assim, Maiara, essa loja aqui é sua cara, você tem que ficar com essa loja. Você vai gastar pouco, a loja estava arregaçada. E eu falei, né? Tinha alguma coisa na cabeça? Não, só a vontade de ter um negócio. A vontade de ter um negócio próprio. Eu gastei R$40.000 pra arrumar a loja, porque eu troquei piso. Eu ia nas lojas e falava assim, ó, gente, esse lustre vai ficar lindo na minha loja. Quanto que é? R$1.800. Inclusive, isso tá no cartão da minha filha até hoje. Ele falava assim... De tão lindo que era o lustre mesmo, né? Eu falava assim, mas como é que eu vou pagar? O povo falava assim, divide em 3 vezes. E eu falava assim, nossa, então eu quero. E eu nunca tinha pegado folha de cheque, não tinha essa instrução. Uhum. Quando eu vi o rombo, era de R$40.000. Né? Como que uma pessoa que tinha 10 vai gastar 40 para montar uma loja? E eu não tinha mercadoria. Então eu já abri a minha loja endividada. Entendeu? Que é uma excelente dica pra quem quer abrir loja, né? Que tá em casa ouvindo a gente. Justamente, gente. Não adianta você querer fazer um negócio todo lindo, maravilhoso. Se não tiver hoje um capital, hoje é um negócio que eu prezo muito na minha empresa. Uhum. Eu tenho que ter um capital de giro, porque eu tenho que comprar, o dinheiro tem que voltar para mim e eu tenho que investir ele novamente, né? E na época, né, eu muito nova, não tinha essa noção. Então minha loja ficou aberta de março, eu abri ela em março e ela fechou dia 24 de dezembro. Já sobreviveu bem? 9 meses, 10 meses, assim, foi muito curto prazo, né? E hoje eu falo que às vezes ela estaria ainda funcionando. Ela chamava OUI.
sensacional, porque na época eu já fazia provador, eu já atendia os clientes e era assim, muito bom. O público da galeria era muito bom, mas realmente eu não tive o capital mesmo para ter o fluxo, sabe? Talvez essa maturidade mesmo que a gente vai adquirindo, né, com os tomos que a gente vai tomando, com as coisas que a gente vai aprendendo, as lições que a gente vai tendo ao longo da vida, né, que vão fazendo toda a diferença pro negócio e para quem é empreendedor. Pra gente finalizar o nosso bloco aqui... Falamos pouco, né? Falamos pouco, mas tá uma delícia. Dá uma dica para o pessoal que está em casa, assim, que gostaria de empreender, né, dá uma dica, assim, para motivar essas pessoas que estão em casa. Então, é um negócio que eu falo muito para as minhas clientes, sabe? Gente, não adianta você ficar sentadinha no sofá que as coisas não vão cair do céu, não vão cair do céu. Você tem que pensar em alguma coisa que você gosta. Seja maquiagem, seja roupa, acessório, sapato, lingerie. Tem tantas coisas que você pode mexer, né? Não só roupas, gente. Às vezes as pessoas só pensam em roupa. Não, vamos abrir mais um pouco a mente, porque tem tantas outras coisas. E não desistam, vão atrás dos seus sonhos, pesquisem, estudem. Tem tanta gente também que traz que dá esse conhecimento, né? Que tem cursos. Gente, hoje em dia tá tão mais fácil do que antigamente, né? Então, eu falo realmente assim, para não desistir e correr atrás, que o negócio vai dar certo. Isso aí! E isso uma pessoa com toda a experiência, que conheceu, tem uma frase no mundo dos negócios muito curiosa, quando você entra em banco e pega dinheiro de banco para suprir o que com certeza você passou por isso aí, né? E quantos que não passam, a corrida da esteira, que você corre achando que está ganhando muito dinheiro e vai pagando as despesas e sem capital de giro realmente é um problemão, né? Problemão. Mas obrigado pela sua presença, você é uma pessoa muito querida, muito simpática e que história inspiradora. Né? Obrigada, Parabéns. Eu fico feliz pelo convite. Só para vocês do Papo Saudável, viu, gente? Já estaremos de volta com mais inspiração para vocês. Até! Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. TV Capital, o seu canal Promessas. Uma programação para toda a família. Já estamos de volta. No bloco anterior, falamos com Maiara Umbelino, falamos sobre sonhos, sobre propósito, empreendedorismo. E nesse mês que a gente está assim com uma super atenção ao Setembro Amarelo, que tal a gente falar de autoestima para vocês? Afinal, a autoestima pode ajudar e muito nesse processo para quem está com ansiedade e depressão. Para isso, trouxemos a doutora Juliana Nascimento, ela é especialista em estética e endodontia microscópica, né? Ela é uma das proprietárias da Palato Odontologia. Doutora Juliana, uma grande amiga, é um prazer tê-la aqui, viu? Muito obrigada. Bater papo com uma amigona do coração. Eu falei que se a gente deixar aqui, a gente vai ficar batendo papo, gente? É meia-noite. Juliana, que prazer recebê-la aqui. É meu. Até porque eu adoro quando tem colegas de profissão, né, aqui que a gente somos minorias. Mas é uma delícia, né? Falar de algo que a gente conhece é muito bom, que é muito gosta, tranquilo, né? que E gosta acima de tudo, tá né? com um profissional igual você aqui do meu lado. Que bom, seja É uma bem-vinda. honra. Gente, o nosso assunto de hoje é pra gente falar sobre estética versus função da boca. Mas antes, eu queria que a Juliana falasse um pouquinho pra gente sobre a endodontia microscópica, porque eu fiquei curiosa, né? No que se pauta, o que é a endodontia microscópica? Então, Rogério, assim, vou falar um conceitozinho rapidinho só para dar para entender. A endodontia é um tratamento de canal, né? Que a gente sempre falou, que é remover essa polpa inflamada, infectada do interior das raízes.
Então a microscopia ela veio, sempre foi usada há muito tempo na medicina e com o avanço começamos a usar na odontologia. Hoje a microscopia é usada em todas as áreas, todas as especialidades. Mas na endodontia em particular, ela facilita o nosso trabalho, porque ela aumenta o campo visual, a iluminação. Então a gente consegue enxergar estruturas que antes a olho nu a gente não conseguia. Então condutos, canais que a gente não visualizava, uma trinca. Então faz o tratamento ficar mais preciso, menos riscos de complicações. Além do que, antigamente a gente precisava abrir muito, né, doutora Eudécia, para poder conseguir enxergar o canal. E hoje a gente tem aberturas menores, então faz com que a estrutura do dente desgaste menos. Seja mais preservada até, né, pelo que você está explicando. E assim, a gente sabe que a saúde bucal, ela interfere na saúde geral. Então, se a gente não trata direito, essa bactéria pode ir para a corrente sanguínea, ir para o coração, da endocardite. Tem raízes que são perto do seio, que pode desenvolver, né, doutora Eudécia, uma sinusite. Então, é importante que o tratamento seja o mais próximo do ideal possível. E tem a ver, porque acaba que se eu não trato esse canal, eu não consigo voltar esse dente para a função. Então tem tudo a ver com o tema também. Com a função e com a estética também, né, da boca. Na verdade, Juliana, as infecções, né, de ponta de raiz, né, vamos dizer assim de uma maneira mais simples, ela pode virar bacteremia e é muito mais sério porque além do coração, né, nós temos vários órgãos, né, do corpo humano. Pode virar uma sepsemia, né? Pode, e tem uma série de dores que estão ligados. E eu acho um barato assistir o microscópio que vocês usam, porque uma vez eu fui tentar manusear aquilo ali, gente, é só para endodontista mesmo. Porque... a curva de aprendizado, ela é difícil, né, doutora Eudécia? Por isso que às vezes tem gente que usa ele para pendurar jaleco. Se torna um cabide caro. Mas é fascinante, Rogéria. É você praticar o que se pratica numa magnitude muito maior através do microscópio óptico, né? Facilita bastante o trabalho, gente. Juliana, e o sonho da harmonização facial tem passado por cima da estética bucal? Sim, infelizmente sim. Então, assim, o que a gente considera, pelo menos para nós lá na clínica hoje, a harmonização facial? Primeiro a gente pensa em harmonização do sorriso, que é a estética do sorriso, e a harmonização facial são das estruturas da face. Lá na Palata a gente optou por não fazer essa parte de preenchimento, harmonização facial. Até eu gosto muito de uma frase do Ivo Pitangui, que ele falava assim, que ele não tratava da face do paciente, da estética da face, sem mandar os pacientes dele para um dentista primeiro. Então, o que a gente tem percebido? Muitas vezes o paciente quer, para o fim, né? Já ir direto para a parte estética. E se a gente se não alinhar direitinho essas duas áreas, a gente precisa cuidar primeiro da estética do sorriso e antes disso, da função. Antes disso ainda, da saúde, primeiro saúde, depois função e a consequência estética depois. E depois do tratamento, a gente pensar na parte facial, porque nós temos vários problemas estruturais da face que não tem a ver com preenchimento, com botox, tem que resolver a parte, né? Às vezes é uma maxila que precisa avançar, uma mandíbula, né, doutora Eudécia? Às vezes o paciente preenche lábio, aí vai fazer a lente, a gente não consegue ver os dentes, então a gente não pode passar por cima dessa parte funcional antes e pensar logo em estética. E hoje com o Instagram, Rogério, tem preocupado muita gente, né? Porque essa onda de Instagram, de fotos de famosas, as pessoas querem aquilo que ela vê. E nem sempre aquilo é daquela forma que deve ser realizado, né? A gente tem que estar disposto a pagar o preço, né? E muitas vezes a pessoa está preocupada só com a parte estética, igual você falou, né? E não está preocupada com a saúde do dente, né? Com a saúde da boca, né? Tem casos, às vezes, que eu vejo relatos de pessoas que falam assim, vão no dentista porque o dente está inflamado, vai precisar do dente, né, para trabalhar. E aí vira e fala assim, não, só dá uma maquiada aqui, faz uma lente de contato. Não, mas espera aí, tem que tratar o dente. Você passa por isso no consultório? Isso, muito. É frequente isso. Assim, como nós temos uma equipe, né, com todas as especialidades lá na clínica, nós somos bem alinhadas. Então, muitas vezes, infelizmente, você tem que negar um tratamento, porque você sabe que lá na frente esse sistema vai implodir e a gente vai ter consequências e complicações. Então, o paciente precisa entender que existem etapas do tratamento. Aquele paciente que chega prontinho é o ideal, né? Mas é o raro, né, doutora Eudécia? Aquele que chega
já com, às vezes, uma ortodontia prontinha, só para fazer um clareamento, uma lente, ou às vezes só para fazer um clareamento. Não é todo mundo que é indicado lente, gente. Né? As pessoas têm que entender isso. Porque tá aí que é moda, não é porque tá todo mundo fazendo que eu tenho que fazer. Às vezes só um clareamento, aumentar um pouquinho com uma resina, já fica excelente. Pessoas tão jovens, né? Isso. Com 20 e poucos anos já mexendo e fazendo a lente, né? Igual você falou, e muitas vezes não tem necessidade. E a gente tem visto hoje, depois de... não tem tantos anos assim, as lentes. Hoje nós estamos vendo muita falha, muito problema por falta de planejamento, por falta disso que você está falando, desse atropelamento. As pessoas são muito imediatistas e nós estamos vendo hoje várias complicações, várias falhas, perdas de dente por erro de planejamento e diagnóstico. E às vezes não é nem erro do profissional, às vezes o paciente quer tanto e o profissional às vezes não sabe negar, ele faz e depois pode arrepender, né? Eu tô curioso, você de endodontista a harmonizador orofacial. Na verdade, eu não faço a parte de harmonização de preenchimento, essas coisas, só parte de reabilitação. Fiz a especialização em dentística, restauradora. Ah, tá. Você é endodontista e Isso. especialista em dentística. Isso. Aí eu tenho a minha sócia que é protesista, a gente tem a doutora Tatiana lá que é periodontista, temos todas as Adoro a doutora Tatiana. Adoro ela. Aí simpatia. Ela é um amor. Temos orto, todos assim, trabalhamos a Tati, nós trabalhamos há mais de 20 anos juntas. A Palato é constituída só por mulheres, né? Não, nós temos uns homens lá, assim, fazendo a parte de cirurgia e implante. Ah, tá. Mas a Priscila e eu que somos sócias, né? Que é a protesista. A gente trabalha em equipe, essa parte de reabilitação a gente faz muito juntas. E a Tati tá com a gente também para... Que legal, que legal. Eu confesso que a Palato é uma das clínicas, porque eu conheci a Patrícia no passado, a Tatiane, que é uma pessoa muito querida, A Poliana. Então é amiga assim de décadas atrás, né? Porque a gente conheceu nos congressos da vida. Então eu sempre tive um carinho pela Palato Odontologia, pelo nível dos profissionais que trabalham lá. Realmente vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu acho que o paciente já acaba procurando, né? Por isso também, porque tem perfil de paciente, né? Isso, Qual que é o perfil do seu consultório? E como é que você consegue, você já falou um pouquinho, mas alinhar essa expectativa com a realidade do paciente? Então, a gente atende todo tipo, né, Rogéria, de paciente, né? Claro que, às vezes, o paciente que busca um tratamento, assim, às vezes, um tratamento um pouco mais oneroso, né? Mas o que eu falo sempre, essa questão de alinhar a parte da expectativa com a realidade, o principal é que a gente faz as reuniões em equipe, conversa, é saber ouvir esse paciente, sabe? Ter um feeling para entender o que realmente ele está buscando e o que realmente é possível a gente realizar nele. E ele entender e a gente conseguir passar para ele, para não... Eu acho que o importante é a gente tentar não se frustrar, ou se frustrar ao mínimo. Então ele tem que entender que às vezes essa etapa tem tempo, tem dinheiro, tem a parte emocional, né, doutora Eudécia? E antes, eu falo assim, depois de 22 anos, tem coisa que a gente só aprende com o tempo mesmo, né? Você sabe. A maturidade do trabalho. Isso. Então, às vezes o paciente sente, a gente ouve e vê o que ele quer. Então, aquele paciente que chega e quer tudo muito rápido e eu preciso finalizar para isso, para aquilo, a gente tem que pensar, será que a gente consegue, né, entregar para ele isso? Então, como eu tinha dito antes, o paciente, às vezes, ele precisa passar por um processo. Ele chega com dentes com falta de função, a mordida errada, ele precisa passar por uma ortodontia. É um paciente que teve bruxismo, que tem bruxismo, desgastou as estruturas do dente. Eu não estou falando nem perda dentária, que ele tem que passar por um implante. Mas perdeu estrutura, dimensão. Eu preciso restabelecer isso. E essa perda de dimensão, ela modifica a face do paciente. Então eu preciso levantar essa mordida para depois reabilitar esse paciente esteticamente falando. Não deixa de ser uma reabilitação estética. O paciente que desgastou muito, ele está sem qualidade, né? A autoestima dele está lá embaixo. Sem contar no refluxo, né? Isso. Então, assim, são várias etapas que a gente precisa levar em consideração. Tem paciente que não pode realizar um tratamento estético. Ele não está preparado para isso, ele não está com saúde para isso, né? Então, isso tudo é saber ouvir e alinhar essa expectativa. O que ele tem de função hoje, o que eu vou conseguir ganhar para ele, ele está disposto a passar por isso? Que tempo que eu vou gastar para passar por isso? Que dinheiro que eu vou ter que investir? Eu estou disposto? Existem coisas que a gente pode minimizar, né? Hoje, por exemplo, a ortodontia tem Invisalign, que veio para ajudar
essa questão, o paciente não quer usar aparelho, diminuir um pouco o tempo, tem a questão estética. Principalmente os mais velhos, né? Porque antigamente a gente via aparelho só nos adolescentes. Hoje aí a gente vê, né, os pacientes da melhor idade usando o Invisalign. Isso, né? E entendendo e compreendendo que isso não é estético. Na nossa cabeça, do passado, as pessoas achavam que ortodontia é para quem tinha dinheiro e era estético. Hoje os pacientes entendem que essa falta de função gera graves consequências, essas perdas que eles têm dentárias, que poderiam ter sido evitadas, essas questões das falhas que a gente está falando, o que acontece? Eu quero pôr lente, aí desgasta os dentes para compensar o problema que eu resolveria com a ortodontia. Então eu acho que o principal, Roger, é a consciência do profissional. Fazer esse paciente entender, a gente conseguir passar essa mensagem para ele, e aí conseguimos alinhar. Todo mundo entendeu? Hoje tem formas da gente trabalhar. A gente mostra no Invisalign para ele como que é o resultado final que ele vai ficar. Existe um sistema, um programa que mostra, você mexendo fica assim. Depois disso, eu consigo fazer isso com você. Então tem projetos, são planejamento digital, planejamento na própria boca do paciente, né, doutora Eudécia, que ele consegue visualizar como ele vai ficar. Você está disposto? Então vamos lá, vamos seguir. Eu não estou disposto? Será que não é hora de recuar? É o que a gente não tem visto, a qualquer preço. Será que vale a pena? Nesse começo, o paciente deve até se frustrar, né? Porque ele foi buscando uma coisa e aí você volta com outra, mas com certeza ele vai para casa, ele vai pensar, né? E aí assimilar, né, todo esse conteúdo para poder voltar e falar assim, não, realmente eu quero algo para mim que seja mais saudável, né, que seja mais duradouro e que me traga saúde bucal. Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas em casa, né? Que assim, a estética não pode estar acima da saúde, né, e da função da boca. O mais importante é realmente a gente ter essa função preservada, proativa, né, para aí sim a gente pensar na questão da estética. Isso, e qualidade de vida, né? A longo prazo, longevidade. As pessoas são muito imediatistas, esquecem da longevidade. Né? E nós estamos vivendo mais, né? A gente quer viver com uma boca, né, uma boca saudável, né? A gente não quer ter uma boca saudável, né? Quantas vezes eu quero repetir os tratamentos, ficar fazendo de novo, né, doutor? Retrabalhos, né, doutor? Juliana, e assim, como você está falando de uma área que a gente conhece, é uma área muito nobre, muito linda, muito prazerosa de se fazer. Isso. Mas ao mesmo tempo também você atua numa área que ninguém vê nada, né? Que é a endodontia, que é escondidinha. O êxito dela é a paz do paciente. Isso. Né? Ele nem lembra depois que dente que ele fez. Não lembra, não sabe. Não vai lembrar mesmo, não. Mas é pra isso, né? É sobre isso, né? É imprescindível e é muito mais importante salvar um dente, endodonticamente falando, do que tirar esse dente e colocar implante no lugar. Isso. Né? Implante nenhum substitui um dente natural. Assim, qualidade, né? Isso. Perdeu? É a melhor opção, mas não é igual. E qual, assim, a área que você mais gosta, que dá prazer, aquela coisa assim de, né, que você pudesse, você faria, amanheceria todos os dias fazendo. Faria... O que você curte mais na então, doutora, sua profissão? Sabe que eu me pergunto isso? Tem dia que eu vou pro consultório e falo assim, o que eu gosto mais de fazer? E eu me respondo assim, claro que você pensando em termos de reconhecimento, uma reabilitação grande assim que a gente está falando, restabelecer função, qualidade de mastigação, paciente que chega com os dentes desgastados, e ele olha, e eu fiz minha mãe agora, e ela ficou assim, quase chorou. Nunca fez, morria de medo, minha mãe morria de medo. Então assim, você vê que a pessoa fica feliz de você estar trazendo à vida o sorriso, qualidade e tal. Só que eu descobri que eu sou apaixonada em odontologia. Então, assim, o paciente também que me liga e eu vou lá numa urgência e tiro uma dor, um abscesso, isso me faz feliz. Então, assim, você fala até um clareamento, uma limpeza que eu faço, uma manutenção, eu sou feliz. Então, eu já fui pensando sobre isso e cheguei a uma conclusão. Porque eu gosto muito de conversar e eu sou muito de trocas, né? Sim. Então, hoje a odontologia pra mim, e essa pandemia me ajudou muito, porque comecei a marcar menos e deixar horários maiores para o paciente. E essa troca, essa conversa, essa parte humana da gente trazer o paciente nas nossas vidas e fazer a diferença na vida deles, então eu descobri que o que eu gosto é de gente, de tratar gente. Então, assim, se eu puder... vai ser com a odontologia é o meio de você realizar o prazer de cuidar de gente. Se eu me frustro, se eu não consigo ter troca.
Então, assim, aquele paciente que chega, esses dias eu atendi um paciente cheio de problema que eu não conseguia atender. Porque ela contou das suas dores, dos seus dissabores, e eu fui dar meus conselhos, e eu ganho muito mais do que... Só que isso também é tempo de profissão. Porque às vezes você quer fazer as coisas no automático e você não percebe, você perde essas coisas. Então, eu sempre me pergunto, eu falo, eu gosto de gente, dessas relações. Quando eu não posso... A Pri brinca que eu sou meio psicóloga, né? Aí eu falo, se eu não puder ter essa troca, esse tempo de ouvir, de falar, já não serve De pra mim. entender, né? É igual você falou, muitas vezes o paciente entra no consultório, você, naquele primeiro momento, né, nem faz um planejamento para ele, mas só dele se sentir acolhido e ouvido, eu acredito que isso já faz toda a diferença no tratamento de um paciente. E eu acho que a gente precisa deixar isso para essas gerações, sabe, Rogério? Assim, a gente está muito no automático, essa parte humana, as pessoas estão perdendo, né? Pensando muito no financeiro, no resultado. E isso, para mim, me dá uma tristeza. Eu falo muito isso, meu filho. Com certeza. E eu vejo assim, você é muito assim, eu sou sua paciente, eu sei que você é muito assim também, quer saber da vida, o que está acontecendo. E não é para fazer merchan, nada. Isso é porque a gente é assim na nossa essência. Então, se a gente não vier aqui, não puder fazer a diferença, não preciso... Não quero nem trabalhar. E hoje eu peço fazer a para diferença Deus, mesmo. eu falo, Deus, deixa passar na minha vida, nas nossas vidas lá aqui, pessoas que a gente pode acrescentar. Não precisam ser muitas, não precisa ser tanto dinheiro. São pessoas que a gente vai ter um ganho, uma bagagem muito maior do que... Acho que até aqui, com 22 anos, o que eu tinha que fazer... Tem muita estrada pela frente, mas assim, termos profissionais, pessoais, eu tô satisfeita. Então agora eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? O que nos motiva, né? O que nos motiva a ser profissionais da saúde? E trazer essa consciência também para os profissionais que estão chegando. Eu achei muito importante você falar sobre isso. Esses dias eu estava com a filha de uma paciente, aí eu perguntei o que ela ia fazer. Ela falou odontologia. Falei, que bacana, né? Por que você quer fazer odonto? Aí ela falou assim, porque eu vou fazer harmonização facial e vou ganhar muito dinheiro. Faz medicina. Faz medicina. Então, assim... Não faz medicina, né? Deus, não consigo. Quer ganhar dinheiro? Vira apresentador do Papo Saudável, gente. Vocês vão ganhar muito dinheiro, né? Só que não. Aqui pra mim, então. Vamos trabalhar junto aqui, amiga. Então, assim, como que a gente está escolhendo? Como é que essas pessoas que estão vindo estão escolhendo? Porque são essas pessoas que vão cuidar da nossa geração. Né? Então, eu acho muito importante esse assunto que você trouxe, né? Da odontologia por amor, né? De amar fazer o bem para o paciente. Porque, gente, só quem tem dor de dente que sabe a tragédia que é. Isso tira qualquer um do sério, entendeu? E é muito o que você lida todo dia lá no consultório, né? Com certeza. Mas assim, Rogério, eu acho que às vezes o paciente esquece, a tiradora ele esquece. Eu tenho percebido, você faz um tratamento às vezes nele, passa o tempo, acaba que você... Mas o que você trouxe para a vida dele, ele não esquece. Tem paciente que fala, doutor, um dia você veio aqui e me falou isso. Eu falo, nem lembrava que eu tinha falado isso. E assim, então eu acho que isso fica. Entendeu? E eu não sabia disso. Eu não entendia isso quando eu era mais nova, sabe? E isso traz o paciente de volta? Isso traz. Isso traz, isso com certeza traz. E o universo conspira, eu acho, né? Eu acho que a gente tem que estar aqui pra isso, né? Pra fazer a diferença. Isso. Né? Qual foi o caso mais difícil que você pegou nos últimos tempos? Foram problemas emocionais. Assim, não foi... eu peguei um caso, uma reabilitação, até a gente já tinha começado junto com a Poliana e ela tinha ido embora. E a gente teve que dar continuidade, que é um problema também. Às vezes um planejamento do doutor Eudécio é diferente do meu planejamento. Não que a gente não consiga, às vezes, no resultado final ser o mesmo, mas as etapas. E era um paciente com muito problema emocional. Então, a gente foi um desafio muito grande, porque quando o paciente sabe o que foi proposto e o tempo que isso vai levar, você consegue fazer o seu melhor, mas às vezes se o paciente não entende isso, é o que eu falei, às vezes a gente precisa mostrar isso pra ele, porque senão lá no meio ele vai desistir aí. Eu dou o passo pra trás ou eu dou o passo pra frente? Eu já comecei. Então isso a gente hoje tem muito alinhado lá na clínica, de mostrar pra ele previsão de tempo, financeira, e ele tá preparado emocionalmente pra isso. Então com essas complicações a gente tem visto uma forma diferente de lidar com isso, sabe? Então assim, tratar um canal de FIS de 4 raízes, já ninguém achou, eu achei, a Pri fala, você é meio médico, tratar, sim, manter dente. Agora eu acho que o que eu mais acho difícil é essa parte de lidar, né, doutora Eudécio, com a parte emocional, se a gente não perceber isso antes, sabe, Rogério? Então assim, a minha maior dificuldade realmente foi um paciente emocionalmente que às vezes não estava pronto para aquele tratamento tão longo, tratamento tão desafiador.
E não é desafiador pra gente só, não, é pra ele sim. É sofrido, tem paciente que tem que ficar 4, 5 horas na cadeira, né, doutora? Ele dá conta. Fisicamente, ele dá conta, emocionalmente. Tem que explicar muito bem isso mesmo para o paciente. Se não frustra. Tanto a gente como profissional, quanto ele como paciente. E isso é uma coisa também que eu falo que é tempo. Se a gente pudesse ensinar isso para os recém-formados, né, doutora Adélia? Não pega tudo, quer pegar tudo, quer fazer tudo para ganhar dinheiro. Não faz não. Não, e a gente não tem, né? A gente não aprende isso na faculdade, mas né? tem coisas que só com maturidade não tem jeito, né? Você... Felizmente, é curioso, né? No começo da carreira aparecem situações mais simples, ou porque as pessoas não enxergam os desafios maiores. E com o passar do tempo, maturidade, experiência, know-how, vai aparecendo casos mais desafiadores que você se sente apto a lidar com eles, né? E porque se chegasse os desafiadores e pegasse a gente no começo de carreira e falasse, se vira, corrige, ixa. Eu acho que a gente dava umas sortes também, né? Como diz a expressão, Deus é brasileiro e dentista. Mas assim, eu acho que acaba que tem as indicações, né? O colega, eu fiz, meu caso era isso. Doutora, eu tenho paciência. Hoje um paciente falou assim, você tem paciência? Porque eu morro de medo. Aí eu falo, alguém falou isso pra ele que eu tenho paciência. Então, assim, acho que as pessoas vão indicando por isso, pelo jeito que a gente trabalha, né? Aí vai vindo só as buchas facinho e ninguém manda não, ninguém indica. Precisa, né? Precisa indicar. Mas é um prazer muito grande. Só para acrescentar um detalhe aí, porque nesse universo estético, é um universo que hoje o estudante de odontologia, ele quer duas coisas na vida. Ele quer fazer harmonização orofacial ou fazer lente de contato, como se os estudantes de odontologia não querem mais ser dentista, fosse só isso. E isso é só ponta de iceberg, uma fração do que fazemos, né? A odontologia é muito mais linda do que isso, do que somente isso. Isso é bonito também. E nós vamos perder profissionais, né, doutora? O grande problema é a reversibilidade ou irreversibilidade, né? A coisa da harmonização, ela até que com o passar do tempo ela volta, mas os dentes desgastados desnecessariamente, esse é um trauma que não tem como retornar, né? A linha que separa reabilitação de mutilação é muito tênue. Isso. E o tanto que é bom, né? A gente sorrir para as pessoas, não é mesmo? Então, no mês aí que a gente está chamando a atenção de vocês para ansiedade, depressão, para o Setembro Amarelo, né? Que a gente consiga trazer para você um sorriso na boca, né? De forma saudável, né? De forma orgânica, sem modismo, sem desespero, não é mesmo, Ju? Sem detrimento, né? Isso. A estética não pode vir na frente de saúde, de função, da emoção, né? Igual eu falei, às vezes esse paciente tem que cuidar da autoestima, cuidar dele, ele tem que estar preparado para receber isso também. Ai, o sorriso, né? Fala tanto, né? Com certeza. Com relação à autoestima. Não, o sorriso é tudo, né? A pessoa triste, você já vê nos olhos que ela não tá bem, né? E ela não vai sorrir. Com certeza. São duas coisas. Gente, vamos tratar delícia, das emoções né? e dos dentes. Vamos tratar das emoções e dos eu tô dentes. meio reservado, porque se eu começar a falar do que nós amamos fazer... Ai, nós vamos ficar aqui. Aí eu te tomo a convidada. Eu adorei estar do seu lado aqui. Aí a gente vai longe. Obrigado. Gente, foi um prazer, né? Tem que amar, não tem? Tem. E quando se ama o que faz, não se trabalha, né? É um desafio. E assim, as pessoas não estão mais querendo trabalho, né? Às vezes quer o mais fácil, né? Sim. É o raso, né? Gente, foi uma alegria, uma delícia esse papo com a doutora Juliana Nascimento. Juliana, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Papo Saudável, viu? Seja sempre bem-vinda você, todas da Palato, viu? Vai ser um prazer ter todas aqui com a gente, né? Obrigada, foi ótimo. Eu que me senti lisonjeada pelo convite, tá? Com duas pessoas tão especiais. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você. E é isso, gente. Se vocês não estão nos seguindo nas redes sociais, nos sigam. No Instagram, programa.papo saudável. No YouTube, programa Papo Saudável. Fiquem sempre com a gente. Nós temos sempre um assunto leve para te trazer muito mais saúde e longevidade. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus.